Eu gostaria de saber o seu nome e a sua profissão. Bom dia, então. Eu sou o Fabrício, eu sou músico e professor de música. Tu é filho de quem, Fabrício? Eu sou filho da professora Eliane e do Jaime, que era bancário do Banco do Brasil. E você está morando aonde hoje? Eu estou morando em Porto Alegre, capital, faz 22 anos que eu estou aqui. Uma vida quase na capital, então. Pois é, sabe que eu sempre falava, né? Eu estou morando aqui, né? Eu lembro quando empatou com o tempo que eu morava em Tapejara. Agora já passou, né? Agora já estou há mais tempo aqui do que eu morei em Tapejara, né? Então conta um pouquinho como é que foi tua trajetória, Fabrício, desde que você saiu daqui até nos momentos atuais. Então, desde que eu fui morar em Tapejara, eu tinha um aninho, né? Quando os meus pais se mudaram para aí, o meu pai trabalhava no Banco do Brasil, e ele foi transferido para Tapejara, e aí eu morei aí de quando eu tinha um ano até os 13 anos. Morei direto, depois tive uma breve passagem, em 2022 eu voltei, morei mais um ano em Tapejara. E 2002, desculpa, não 2022, 2002. E como é que foi então a minha trajetória? Foi que eu comecei a fazer aula de piano com a professora Sandra Canal, que hoje está em Curitiba, professora de piano. Queria mandar um beijo para ela se ela assistir essa série. Outra indicada aí, talvez, para as É. entrevistas. E maravilhosa, professora, muito boa professora, muito querida. E ela foi uma das minhas grandes inspirações, assim, para a música, né? Então, eu comecei a fazer aula de piano com ela, eu tinha 6 anos. Depois eu tive aulas com a professora Lourdes Muxfeld, outra querida que eu quero mandar um beijo, que também deve estar morando por aí ainda. E então eu tive esse início aí, né, com a música, me encantei muito assim com a música. E quando eu tinha 14, 15 anos, eu fui morar em Passo Fundo. Aí eu comecei a estudar violino e também me encantei muito pelo instrumento e decidi então que eu ia seguir carreira nessa área, assim, né? Aí eu vim morar em Porto Alegre em 2003 para fazer a faculdade de música aqui na URGS, né? E estou aqui desde então, né? 22 anos já. E você então vive da música. Vivo da música. Da época que eu vim para cá, todo músico meio que tem, assim, acaba sendo professor também, né? Dificilmente, assim, um músico vai viver só de tocar, alguns até conseguem, né? Mas eu, desde o início, eu sempre tive essas duas coisas andando juntas, né? Eu sempre dei muita aula de violino, inclusive aí em Itapejara a gente teve por um tempo um projeto, eu acho que foi 2002, inclusive foi esse ano até que eu voltei para Itapejara, com a querida Marta, né? Queria mandar um beijão para ela também, e foi uma iniciativa dela, foi muito legal. Eu dei aula de violino para uma turma aí por um ano e pouco, eu acho que durou o projeto. E então sempre foi, a minha carreira sempre foi assim, trabalhando como professor, dando aulas, que eu gosto muito, né? Sou encantado assim por essa parte pedagógica, digamos, né? E também tocando, né? Então eu sempre atuei tocando principalmente em orquestras aqui da região, que aqui Porto Alegre e região metropolitana, né? Eu toquei 6 anos também na orquestra da Universidade de Caxias do Sul, infelizmente foi extinta há alguns anos aí. As orquestras aqui andaram morrendo, assim, né? Foram acabando, né? Existiam muitas orquestras aqui na região. Eu tocava também na orquestra da Unicinos, também foi extinta em 2019, mas lá eu sigo como coordenador do projeto social, que é onde eu atuo hoje, o Vida com Arte, e também um outro projeto social que eu atuo se chama Orquestra Vila Lobos, que esse é aqui em Porto Alegre, né? Então eu trabalho em São Leopoldo e Porto Alegre. E você só nesses projetos sociais ou também toca em alguma orquestra ainda? Orquestra eu parei porque realmente as orquestras todas que eu tocava ou teve incompatibilidade de horário ou as orquestras acabaram, né? Por exemplo, a Orquestra de Caxias, que era a OZUX, né? A Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul, acabou em 2020, eu acho que foi quando começou a pandemia. Eu tocava na Orquestra de Câmara da Unicinos, que também acabou em 2019, e eu tocava na Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro. Essa ela ainda existe, ainda funciona, né? Esperamos que continue, inclusive. Mas essa eu até ia retornar, fui convidado para tocar de novo lá,
só que na época eu estava dando aula numa escola, eu tive uma passagem aí de 5 anos como professor de escola mesmo, uma escola particular aqui de Porto Alegre, que eu dava aula de música daí curricular, para turmas mesmo, né? E aí acabou que não teve essa compatibilidade de horário, né? Então, no momento, eu não estou tocando profissionalmente em nenhuma orquestra, principalmente pela questão dos horários, né? Que como eu tenho esses outros trabalhos, acabo não conseguindo conciliar. Mas já fiz cachês, assim, com a OSPA, né? Que é o pessoal conhece mais, a Orquestra Sinfônica, né? E com a própria Orquestra Villa-Lobos, que é essa orquestra de jovens, né, adolescentes da Lomba do Pinheiro, que é um bairro aqui de Porto Alegre, da periferia. Lá eu toco às vezes, né, mas assim, eu toco para dar um reforço, porque são os nossos alunos, né, que estão tocando lá. Então, eu acabo, às vezes, só para dar uma reforçada na orquestra, mas geralmente eu não toco. E o que eu estou participando também é como músico numa sinagoga. Há alguns anos já que eu estou tendo essa experiência de tocar música judaica. E eu entrei agora, nesse ano, comecei a tocar numa sinagoga aqui de Porto Alegre, que se chama Sibra, que aí toca no que seria a missa da Igreja Católica, eles chamam de serviço religioso, né, os judeus. Então, eu toco no serviço religioso dessa sinagoga também. Também é uma experiência muito legal, assim, muito, muito tri. Aí, como violinista, eu toco violino mesmo. E é muito diferente tocar nesse evento do que numa orquestra, por exemplo? É diferente porque, mais ou menos é um pouco diferente da missa, né? A missa católica, tu tem os momentos em que tem canto, mas aí tu tem os momentos mais de fala, né? E rezas e tal. E pelo menos nessa sinagoga onde eu toco, quase a música não para, assim. Inclusive é uma coisa que me encanta, assim. Eu acho incrível, assim. A cerimônia toda, ela é cantada, ou as orações são recitadas, então a música está presente em 100% do tempo da cerimônia. Na orquestra, quando uma orquestra vai ser apresentada, aí tu tem o programa, então tu tem as músicas e tem as paradas e tal, né? Então é um pouco diferente a dinâmica, né? Não é... Tu tem que ir acompanhando as rezas, assim, tem os momentos, né? Então quando o rabino ali anuncia, agora tem música tal, né? Vamos acompanhar, daí a gente já toca, já sabe, já tem tudo na ordem ali organizado, né? E é uma orquestra que toca daí nesse serviço Não, religioso? né? Não, nesse serviço religioso, quem toca é um grupo de cantores, eles chamam de Hazanim, em hebraico são os cantores, né? Os Hazanim cantam, são 3 cantores, muito bons, inclusive eu fiquei impressionado, assim, com o nível muito alto, assim, dos cantores. Um deles, inclusive, é um cantor aqui de Porto Alegre, o Francis, que é um tenor, que já ganhou até prêmios aí, tá? Ele tá atuando lá na sinagoga. E a parte instrumental é um pianista e um clarinetista e eu, né, e o violino. Então é uma formação, esses instrumentos é bem comum na música judaica, é uma coisa meio tradicional essa junção do clarinete com o violino. Então eles fizeram essa instrumentação bem tradicional mesmo da música deles, né. E o violino, Fabrício, você falou que é bem comum na música judaica, mas não é muito comum, né, na música popular brasileira, digamos assim, né? A gente Sim. vê raramente alguma banda com violino, eu lembrei agora de Das Aranha, mas geralmente numa música mais erudita, né? Como é que é para te conseguir alunos para esse instrumento que, além de tudo, acredito seja bastante complexo para tocar também, né? Sim, é uma epopeia, assim, é bem complexo mesmo, ele é difícil, né? Uh, Principalmente assim, por exemplo, quando tu compara com o piano e o violão, eu comecei do piano, né, com a professora Sandra. O piano é um instrumento que desde o início tu já consegue sair tocando alguma coisa, então ele te anima nesse sentido. O violão também, né, tu faz as posições, eu não toco violão, mas, né, aprende ali algumas posições, alguns acordes, tu já consegue sair tocando. O violino, ele é difícil nesse sentido, porque até tu começar a tocar uma música que não seja assim horrível de escutar, leva um tempo, né? Ele pede uma dedicação mesmo um pouco maior, especialmente no início, né? E o início é assim, mais ou menos uns 6 meses, um ano de instrumento, para que tu consiga assim, alguém te pede uma música e tu consegue tirar um som mais ou menos agradável, porque é mais complexo, né? Mas sabe que uma coisa legal que vem mudando, é um movimento que aconteceu, eu acho que muito importante, nas orquestras, assim, né? Existia muito ranço, assim, muito
é uma coisa meio de superioridade até, e é meio ignorância até, na minha opinião, isso, né? Por parte da academia e dos músicos, assim, de música erudita, de olhar com cara feia ou menosprezar a música popular, né? Sendo que tu tem gênios na música popular, assim, em tudo que é estilo, em todo, né? Os caras maravilhosos, assim, tão geniais quanto Beethoven ou Mozart, né? Tu tem em outros estilos. E aí né? Mas era uma coisa meio de cabeça fechada das orquestras e dos maestros que mudou muito, muito nos últimos anos, tanto que começou esse movimento de fazer concertos, por exemplo, em que tu não tem música erudita, não tem música clássica em nenhum momento. Tu usa a orquestra, né? Aqui tá acontecendo toda hora. Eu, inclusive, sou gamer, adoro jogar videogame, e toda hora se faz concerto só com música de videogame, por exemplo, né? Inclusive tem compositores geniais fazendo trilha para jogos, né? Que é uma coisa que eu também sou muito fã, assim, trilha de jogo de videogame. Tava ouvindo antes da entrevista aqui uma trilha de um jogo chamado Chrono Trigger, que é uma trilha, assim, impressionante, né? E não só jogos, mas também parcerias com artistas de música popular, música gauchesca. É muito comum, muito frequente esses emparceramentos, assim. Então se abriu muito a cabeça, né, no sentido de não tocar só um tipo de música, porque aí tu perde o público, né? O público está interessado em tem tanta coisa hoje em dia, né, que a gente tem para ouvir disponível, então algum que, né, talvez uma minoria que vá só pela música clássica exclusivamente, né? Mas mudou bastante isso. Então agora tem acontecido isso de ter essa renovação grande aí no repertório, né? Eu concordo contigo. Uma vez a gente ouvia, vai ter uma orquestra tocando em determinado lugar. Eu não vou ouvir, né? Beethoven, Mozart. Bah. É Agora, quando tu vai ver chato. uma orquestra, geralmente é música que a gente conhece, né? Exato, exatamente. E muitas bandas, inclusive, bom, eu tive a oportunidade, assim, maravilhosa de tocar na orquestra, claro, né, acompanhando, não diretamente com a pessoa, mas ali, né, no fundo, assim, na orquestra, acompanhando Lenine, por exemplo. Ah, o cara é fantástico, né? Gilberto Gil, Fafá de Belém vinha direto gravar com a Orquestra Unicinos aqui. E quem mais? O Jair Rodrigues, bah, foi uma coisa, né, o cara uma lenda, assim. Quem mais? Aquela da. Eu vi um Esqueci o nome dela. show em Porto Alegre com o Ian Anderson, do Jethro Tull, e uma orquestra de Porto Alegre. Não lembro qual que era, mas era orquestra. Da Muito Orquestra bom. da PUC, eu acho que faz tempo isso, né? Faz tempo, faz tempo. Faz Era da tempo, PUC, eu né? Isso lembro. aí. Mas sabe que esse cara começou na flauta e tocando música clássica, né? E aí que Sim. ele, depois que ele migrou, assim, então ele já tinha até esse lance, assim, de fazer essa coisa conectada, né? Tava tentando lembrar o nome agora. Bom, teve mais outros aí. Do samba também tem muita gente que faz, acaba fazendo com orquestra também, né? Mas com certeza, assim, né, quanto mais a mente for aberta, mais se tem a ganhar em todos os lados, né? Porque as orquestras, para sobreviver, precisam que as pessoas vão assistir, queiram ir nos espetáculos, queiram ir ver, né? Então tem que tocar música que as pessoas gostem de ouvir, conheçam, seja minimamente amigável para o ouvido também. Então não adianta tu fazer um concerto só com música erudita sempre que não vai ter, né? Não vai ter público, não adianta. Eu e você ficarmos falando de música aqui, a gente vai até amanhã cedo. Então eu vou dar uma Com viradinha na certeza. nossa conversa aqui. E eu quero saber a tua relação com Tapejara, Fabrício. Você vem pra cá ainda? Conhece ainda os tapejarenses? Pois então. Sempre que eu vou aí, eu comento com a mãe, né? Minha mãe mora aí até hoje. E eu digo, nossa, mas e fulano, esse clã, onde é que tá, né? Mora aqui ainda, né? O meu grande amigo Eduardo Reck, né? O Dudu, eu sempre pergunto do Dudu onde é que anda. Perguntava, porque agora eu sei onde é que ele anda. Ele mora aqui perto, né? Ele também tá morando aqui em Porto Alegre. Mas eu tenho uma relação de muito carinho, assim, por Tapejara. Eu digo que eu nasci em Sananduva, mas eu sou tapejarense de coração porque eu sempre morei aí, né? A nossa casa é aí. Então, nasci em Sananduva quase por acidente, assim, né? Na verdade, eu sou mais tapejarense do que sananduvense. Adoro a cidade, é linda, né? A minha esposa, quando conheceu, achou, nossa, ficou impressionada com como é bonita e bem cuidada a cidade, elogiou horrores, assim, né? A gente foi em 2020, eu acho que foi a vez que eu fui com toda a família para ir, né? E tem uma relação assim, é meio longe, né? É difícil um pouco de ir, com frequência eu não consigo por causa dos compromissos,
mas eu tenho uma relação de muito carinho pela cidade. Eu tive a felicidade de fazer o hino da cidade, né? Então, esse ano completou 70 anos, acho que foi, eu acompanhei, né? E até me convidaram para ir, não consegui, infelizmente, participar, mas teve a regravação do hino, então conversei bastante com o pessoal a respeito do hino, e que foi uma coisa muito legal também, né? Então, eu tenho essa relação de coração com a cidade, assim, né? Me considero tapejarense, né? De coração, pelo menos. Então, esse ano até tô pensando, a gente está planejando seriamente ir passar o fim de ano aí. Faz anos que a gente não vai, 5 anos, né? Desde a última vez que eu fui com o tempo, assim. Há 2 anos atrás eu fui só de passagem, assim. Mas esse ano a gente quer ir para visitar e eu quero mostrar para minha filha, né? Mostrar o colégio, já não é o mesmo nome agora, né? O Medianeira, antigo Medianeira, né? Agora é a E FAT. agora é a FAT, exatamente. E mostrar para ela ali, né? A cidade, onde é que eu andava quando eu era criança aí. Você viu o resultado final da regravação do hino? Na minha opinião, ficou de arrepiar. Gostei muito. Ficou, eu achei assim, ó, sensacional. Eu achei o trabalho maravilhoso e essa ideia de juntar os coros, colocar as crianças, assim foi emocionante mesmo. Eu achei maravilhoso. Então, de parabéns todos ali que participaram. Acho que foi uma baita iniciativa, assim, realmente valorizou muito o hino, assim, né? E agora Ficou voltaram a utilizá-lo ótimo. nos eventos, que era uma coisa que tinha ficado meio de lado, assim. Agora voltaram. Acho importante e emocionante nos eventos também, né? Com certeza, com certeza. Isso aí ajuda a construir a identidade, assim, né? Dá um senso de pertencimento, né? Assim, minha cidade tem um hino, né? As pessoas se sentem parte, assim, aprendem a cantar. Então, acho que é sensacional. E a gravação ficou profissional mesmo, ficou nota 10, ótima. Você pensa em algum dia voltar a morar aqui, Fabrício? Olha, para morar, o meu grande problema é o trabalho, né? Trabalhar que na minha área, assim, é um pouco mais difícil. Mas é um lugar muito bom para visitar, com toda certeza. É um lugar que eu gosto muito de ir, assim, nos finais de ano e tal. Eu acho que a cidade, cada vez que eu vou, tá mais bonita, né? Tá sempre se desenvolvendo. Acho uma coisa incrível, assim, de Tapejara. Cada ano que eu vou, ela tá diferente e mais arrumada, mais bonita mesmo, né? Então é uma cidade que, talvez no futuro, assim, né, na aposentadoria, mas a dificuldade seria o trabalho, realmente seria conseguir trabalhar na minha área aí, né? Fabrício, eu Mas com certeza. sempre encerro essa entrevista com uma pergunta, a mesma para todos, que não é uma pergunta. Na verdade, como a gente está conversando com pessoas que viveram uma vida muito diferente de nós que continuamos vivendo aqui, eu gosto sempre Uhum. de pedir um conselho sobre carreira, né? Porque vocês têm uma visão de quem viveu longe da família, longe dos amigos, né? Criaram uma carreira distante do conforto, digamos assim. Então, eu gostaria que você Uhum. desse seu conselho também. Acho que o meu principal conselho é sempre que possível, investir na educação, na educação própria, pessoal. Tá sempre estudando, né? Aquela coisa de, fiz um curso, ou fiz uma faculdade e agora estou pronto. Não, a gente tem que estar sempre lendo e estudando muito, porque tu vai criar, isso aconteceu muito comigo, né? Então falo de experiência própria, assim, tu vai criar oportunidades novas dentro do teu trabalho e fora dele. Então, esse seria o principal. Está sempre estudando, sempre aprendendo coisa nova, porque daqui a pouco vai aparecer uma oportunidade e tu vai estar preparado para ela, porque tu estava estudando. Então, meu conselho de nerd é estude sempre.